Fala, torcida do Vasco, eu tô aqui com mais um conteúdo para vocês, trazendo as últimas notícias, as últimas informações de tudo que está acontecendo no Vasco e desse jogaço que o Vasco fez contra o Internacional. O Vasco que veio fazendo um excelente primeiro tempo e amassando o Internacional, só que infelizmente no fim do jogo aí, quase acabando, tomou um empate, mas também o Vasco foi injustiçado com a expulsão do Léo Jardim, é isso mesmo. O árbitro expulsou o Léo Jardim ainda no chão. Como que ele sabia que o Léo Jardim estava sentindo dores ou não? Não deixou o jogador nem ser atendido. E outra, o Léo Jardim vinha fazendo uma excelente partida, muitas defesas, defendendo muito bem no gol. E foi injustiçado, cara. Isso aí, acredito que isso aí foi o erro que fez o Vasco perder o jogo. Era para o Vasco ter conquistado seus 3 pontos aí. Mas infelizmente, mais uma vez, foi injustiçado pela arbitragem. Mas não vou me estender muito, só peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma. E você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Vasco da Gama. Bora pro conteúdo. O Felipe opinou que o jeito de punir o Léo Jardim era dar acréscimo. E para você, Ricky? Eu tô com o Felipe também. Eu acho que se tem na regra que o goleiro é o único jogador que pode ser atendido se ele tem ou não uma lesão, o árbitro não é médico para isso. Então, é uma interpretação de uma regra que eu acho que tem que ser mudada. Porque senão é uma interpretação do árbitro. Eu também acho. Quer punir? Eu não sei. Tudo bem que depois o Léo Jardim, como o PC bem observou, sai, dá um abraço, não tem mais dor, não sai de maca. Ok, mas na hora ali ele pode ter uma dor aguda e depois passou. Ele não é um médico para falar se ele está com dor ou não. E se a regra permite que ele fique ali, deitadinho ali com uma dor ou não, então eu acho que se quiser punir, dá 15 minutos. E se reclamar, você não estava ali com uma dorzinha, eu esperei você recuperar, deu 5 minutos no meu relógio. 5, com mais substituição, com isso, com VAR, 15 minutos, acabou. E você, Natália Matos? Putz, é complexo, né? Eu concordo com os dois, né? Eu concordo tanto com a visão do Losetti, porque eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa para parar com a cera, porque toda rodada a gente fala de cera de goleiro e eles sabem como eles amarram o jogo com isso, só que eu também concordo com a questão da regra para o goleiro ser atendido. Não dá para ele justificar se ele sabe ou não se o goleiro está lesionado ou não está. E se isso fosse assim, olha, daqui para frente a gente não vai permitir, porque tinha aquela contagem, né, PCA, agora vai contar o tempo que o goleiro fica enrolando, nada foi falado. Então, assim, eu talvez não expulsaria. E tem uma outra coisa que me chamou a atenção, que foi a postura do Flávio ali, em cima do goleiro. Né, falando desse jeito, assim, sei lá, eu espero uma postura um pouco melhor da arbitragem. Assim, eu acho que tem formas e formas, claro que você está ali no calor, né? Ninguém fala muito obrigado, por favor, dá licença jogando futebol. Mas eu não gosto muito dessa postura impositiva da arbitragem, especialmente a arbitragem brasileira, né? Eu acho que não dá mais para considerar esse tipo de comportamento. Agora, eu sou a favor da punição, mas concordo com a reclamação do Diniz e do Vasco. Eu também. Porque houve o caso, mesmo caso no Tem que ser critério, tem que ser uma postura... Não dá para ser de vez em quando. Um eu vi, o outro eu não vi. Isso. Né? Senão a coisa aí se perdeu. Ele parecia estar irritado com o Léo Jardim. Isso, exatamente. O Léo Jardim irritou ele Isso foi é outra história, né? Se ele está irritado é por qualquer outro motivo. E aí, por que esse lance especificamente está gerando essa revolta no Vasco? Porque na prática, o Vasco leva um gol na jogada seguinte. Na primeira jogada com o seu goleiro reserva em campo, gol do Internacional. E o Léo Jardim vinha pegando tudo. Talvez fosse o goleiro da rodada até a sua expulsão. Seria lindo se acontecesse com todos os times cujos goleiros caem. Agora só com o Vasco. Boa. É isso. É sério pra todo. O goleiro que faz cera fosse expulso se o time tomasse um gol logo em sequência, seria maravilhoso. Acabaria com essa palhaçada. Mas você já expulsou o goleiro assim, PC? Não, dessa forma não, mas de outras já. De outras já expulsei sim. Mas eu acho que a questão mesmo primeiro em relação à regra, né? Porque teve até uma mudança agora na questão de atendimento médico. A gente não vê mais maca entrando para tirar jogador. Porque antigamente a gente chegava e perguntava, você vai precisar de atendimento? Se for precisar, a gente chamava o médico e já vinha a maca junto. E já tirava o jogador. Hoje a gente só vê maca entrando quando é uma lesão muito grave. Normalmente os jogadores estão sendo atendidos dentro do campo de jogo. O goleiro é o único que tem a prerrogativa, você não pode reiniciar um jogo sem o goleiro. Ok, ele tem essa prerrogativa desde que esteja lesionado.
Se ele estiver enganando o árbitro, você pode considerar como uma conduta antidesportiva. Assim, o árbitro não é médico, mas também não é trouxa, gente. O árbitro não é médico, mas também não é trouxa. Assim, é muito claro, é muito visível que o Léo Jardim não tinha nada. A questão que se coloca é a falta de critério. Perfeito. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Mas é isso que deixa a comunidade do futebol louca. Com certeza é falta de critério. Louca, porque assim, no jogo seguinte vai ser... Não, no mesmo jogo no mesmo jogo, exatamente. Os 20 goleiros, os 40 goleiros fazem a mesma coisa, quando estão ganhando. Uns Todos. mais, outros menos. Uns mais, outros menos. É isso aí. Uns times mais e outros menos. A gente sabe quem faz mais, a gente vê quem faz mais, vê quem faz menos, mas todos fazem. Então, assim, e eu sou totalmente contra o acréscimo longo como punição, por várias razões. Assim, a gente já tem um calendário super inflado. Aí os jogos passam a ter, em vez de 90, 100, 105, 110 minutos. Você vai desgastar ainda mais o jogador. Você não compensa a situação de jogo. Se o goleiro cair aos 40 do primeiro tempo, é um jogo. Isso não vai ser compensado lá no final, 5 do segundo tempo, quando os jogadores estão cansados, a torcida está irritada, o time está totalmente modificado pelas substituições. Para mim, a punição é cartão. E para resolver isso, eu estou totalmente com o PC. A CBF tem que assumir a responsabilidade de chamar todos os envolvidos e falar, gente, vamos se comportar melhor, vamos parar de ser criança, vamos... Porque com essa coisa do goleiro poder ser atendido, o poder está totalmente na mão deles. Eles caem para o treinador, o time que está sendo pressionado, o goleiro cai para o treinador reorganizar a marcação. Chama na área técnica. Tem que mudar a regra. Chama na área técnica. É a regra. O erro é a regra. É a regra. Ou muda a regra, ou então vai lá e dá 20 minutos de acréscimo. Não tem Gente, como, quantas não dá vezes a pra gente expulsar. reclama dos argentinos que vêm aqui e irrita a gente, Exatamente. mas eles estão na regra. Nem sempre Eu acho reclama, que né? Eu acho Porque quando que vem de mais, fora eu pra acho cá... que mais do que regra, né, porque a regra já prevê a situação de atendimento de uma situação urgente, e se você perceber claramente uma conduta antidesportiva, você pode não permitir o atendimento e pode punir sim o jogador, mesmo sendo o goleiro. Acho que mais do que mudança da regra, é uma mudança da cultura mesmo. É uma mudança da cultura para um futebol melhor. Mas vai ser muito difícil mudar a cultura mundial, porque isso aí acontece no Brasil, mas acontece na Argentina, acontece na Europa. Na súmula, o árbitro relata o seguinte, que ele teve tempo suficiente para ser atendido durante as substituições, quando o jogo estava parado, não foi, e que deixou para ser atendido quando o jogo ia ser reiniciado. Foi a explicação que ele deu para expulsar. Temos uma divergência saudável aqui, o Lozete defendeu com valor o ponto de vista dele. Vamos mostrar como foi o jogo. Obrigado, PC. Maravilha, boa sequência para você. Grande abraço. Valeu. Como a gente estava debatendo, o Vasco fazia o seu melhor jogo, né, desde a retomada da competição. Exatamente. Foi melhor do que o Inter no primeiro tempo. Né, o Verratti teve essa chance de cabeça. E aí, cara, o Internacional volta melhor para o segundo tempo, mas acabou somando um pontinho, que como resultado não é ruim. Se você conversar fora de casa. Se pensar, se você sugere para o Vascaíno antes do jogo, vai ser 1-1 no Beira-Rio, e esse resultado vai deixar o Vasco fora da zona do rebaixamento, ele vai falar, pô, beleza, tudo certo. É que o jogo vinha se desenhando de uma forma que fez o Vascaíno sonhar com a vitória. Bom jogo dos atacantes também, né? O Vasco estava precisando dessa resposta. Porque o time vinha jogando bem, né? Tentando se reorganizar, mas não conseguia sustentar por muito tempo. Defesaça. Defesaça. Ele vinha super bem no jogo, Léo. Sim, ele ia ser o goleiro da rodada, com certeza. Acho que é a melhor atuação. O Felipe Melo falou isso, né? Acho que é a melhor atuação do Vasco no ano, talvez, e com o Diniz, com certeza. Você vê que o Verratti salva essa bola, né, no primeiro tempo, dentro da área. E eu apontei para isso porque quando vai sair o gol do Internacional, o Verratti está dentro da área também ajudando. Mas aí jogando contra o Patrimônio. Desculpa, contra o São Paulo, o Vasco jogou. É isso que eu ia falar. Tudo bem que o São Paulo era um arremedo ali, mas o Vasco jogou muito no Morumbi. Eu estava lembrando esse jogo, o Vasco jogou melhor. O primeiro tempo hoje foi muito bom, né? O Vasco, eu acho que o time, quando vive um momento como esse, a oportunidade que tem, eles têm que cravar, tem que fazer gol. O Verratti perdeu uma oportunidade que ele não costuma perder de cabeça. Teve duas oportunidades claríssimas do Vasco e o Vasco não fez o gol. E se tivesse feito o gol, de fato teria, de repente, matado o jogo no primeiro tempo. Porque por mais que tivesse acontecido a expulsão e até o gol do Inter, 2 gols diferentes, tirar 2 gols diferentes já seria muito mais difícil. Então, assim, o momento do Vasco fez um ótimo jogo, que te dá esperança. Pelo menos é um time que está evoluindo. Antes do jogo, o Diniz falou, olha, nós jogamos outros jogos, fomos bem, criamos, agora a gente tem que fazer gol. E hoje foi a mesma coisa. Acabou fazendo o primeiro gol,
mas quando fez o primeiro gol já tinha perdido 2, 3 gols. Agora, o domínio do Inter no segundo tempo é também de se notar, né? Só, o Inter volta pro segundo tempo, mas acaba sendo boa. Principalmente pela entrada do Carboneiro. Ele arrebentou. Eu não sei como é que tá na reserva dele, não sei se ele Então, mas aconteceu alguma coisa, eles trouxeram na transmissão essa informação. Não, parece que perguntaram para a comissão técnica, né, o que aconteceu, falaram, depois a gente vai explicar. O Carboneiro deu entrevista, ele não quis falar o motivo, mas parece que aconteceu alguma coisa para ele não começar como titular. O Inter é um ótimo time, né? O que é uma surpresa para mim é o Inter brigando no Campeonato Brasileiro, na tabela, na parte de baixo. Apesar, Felipe, que a volta do Rocher foi importantíssima para o time também, né? E os últimos 3 jogos que o Inter venceu, não jogou bem. O Inter não jogou bem. Agora, hoje, o segundo tempo do Inter foi muito bom. Foi muito bom. Não merecia ter o resultado que teve, porque criou-se muito, mas o primeiro tempo do Vasco foi absurdo. E aí eu tô com você. Se um primeiro tempo que o Vasco tem a possibilidade de fazer o segundo gol é um jogo diferente. Mas o segundo tempo, com a entrada do Carboneiro, o Inter foi muito superior, o que é normal. O Patrick passou a jogar bem também. O que é normal. Cara, e é o primeiro lance sem o Léo Jardim, sai o gol. Aí você pode especular à vontade. O Léo Jardim pegaria mais essa bola, né? Aí o jogo do C é maravilhoso. O que a gente sabe é que o Inter estava já martelando o segundo tempo inteiro. O Vasco vinha se segurando como dava. E aí, com o goleiro reserva, saiu o gol. E o Verratti está lá na defesa ajudando em todas as bolas. Na bola que sai o gol, ele erra, né? Deu azar, ele erra, claro, ele deu azar. Né? Obviamente não teve nenhuma intenção de dar assistência para o adversário, ele não consegue chegar Ele acaba dando uma assistência. Estava ajudando defensivamente. O cara que joga por estava ajudando defensivamente, ele não consegue acabou exatamente. Chegar inteiro é aquela bola, gana de poder ajudar, acabou encostando na bola, batendo na passe. Principalmente porque um a menos, né? O time já tinha foi um a uma menos, assistência, então, né? Uma assistência. Se ele Aquele quisesse, Vasco, o atacante mais aquele passe do Verratti. Não, e deixou na velocidade, assim, né? Não, foi. Chutou dominado, chutou de primeira. A gente briga que é aquele melzinho na chupeta, a bola ficou a feição do atacante. E inocenta totalmente o Fusato. Não tem como. Tem jeito, não tem... ele entrou frio, não. Foi bem batido na velocidade certinho, tirando. Quem fazia muito isso era o Coração Valente. Eu brinco porque eu tive com o Washington em 2009 no São Paulo. A finalização dele, todo goleiro gemia. Parecia que ia chegar. Sabe quando a bola não é forte, mas e não chegava. Foi igual o gol hoje. O Fusato até... Mas não chega, porque é certinho. Ela vem na velocidade passando certinho. Absurdo. Você acha que é maldade dizer que o Verratti não pode jogar com o pé, só com a cabeça? Você acha que é maldade? É maldade, muita maldade. Cara, mas assim, é isso, ele tenta ajudar, cara. O centroavante que tá na área o tempo todo, defensivo ajudando, né, cara? O time 10 contra 11, o centroavante tinha que estar ali mesmo. Ninguém pode dar o direito de não marcar no time com 10. Você viu, 11 contra 11 ele tava lá também. Mas lembra muito o Fluminense do Diniz, o Germán, muitas vezes voltava também, né? E por isso o Verratti vai voltar a fazer gol. Né? Vai voltar a fazer gol não, né? Porque hoje ele não fez, mas no jogo passado ele fez gol. É um cara que acaba sendo premiado, sabe? Por esse coração, essa vontade de ajudar, essa gana de ajudar. Né? Então os atacantes, quando começam a ajudar muito defensivamente, como é o caso dele, acabam fazendo gol também. Coisa importante hoje, eu acho, o David, né? Voltando. Jogou bem. Muito bem, junto com o Ryan. O Ryan jogou então, muita bola. É um time do Vasco que vai ganhar corpo, eu não tenho dúvida disso. A chegada do Thiago também. Do Thiago agora. Então, assim, eu tô com vocês, que é um ponto a ser comemorado, porque se você perguntar pro torcedor do Vasco se ele quisesse um ponto antes do jogo contra o Inter no Beira-Rio, o Inter vindo de 3 vitórias... Ele assinava na hora. Na hora. Só que o roteiro não era esse, né? Porque tem um gol do Verratti que perde, tem a forma que acontece, então... A expulsão. A jogada do David é fenomenal. Muito bonito. Mas agora, essa é a clássica falta tática. Bruno Henrique vai lá, dá-lhe uma banda no jogador, toma um cartão amarelo, mata o jogo por ali mesmo, né? A gente fazia isso muito bem. Eu era mestre em fazer isso aí. E ponto importantíssimo somado pelo Vasco. Né? Importantíssimo. O Santos ficou na zona do rebaixamento nessa rodada, junto com Fortaleza, Juventude e Sport. E o Vasco é o 14º colocado nesse momento. O Santos é o contrário, né, do Vasco. Se você falasse antes que é um empate com o Sport, o Santos ia falar, não. O Sport tem 4 pontos no campeonato, eu quero ir lá e quero ganhar. Perfeito. Agora, tomando 2-0 com 1 a menos, você consegue um pontinho, é um pontinho que alivia uma situação. Sabe que eu achei que o Santos fosse virar o jogo, inclusive. Eu achei que vai virar, porque... É isso aí, torcida do Vasco. Vou deixar aqui ainda mais uma notícia para vocês aqui. Desastrosa, Vasco critica a atuação da arbitragem e pede afastamento
imediato do árbitro. O clube publica nota oficial pedindo afastamento do Flávio Rodrigues de Souza. Errou ou incompetência? Pessoal, é isso aí. Em nota oficial, o Vasco criticou a atuação do árbitro Flávio Rodrigues de Souza na partida contra o Internacional no Beira-Rio. Neste domingo, o clube chamou a atuação do árbitro de desastrosa e pediu o afastamento imediato do juiz à CBF. A partida entre Internacional e Vasco foi protagonizada por uma expulsão bizarra do goleiro Léo Jardim. O jogador levou cartão amarelo aos 24 minutos do segundo tempo por fazer ser aos 38. O goleiro alegou dores e caiu novamente. É complicado, pessoal. Infelizmente, o Vasco mais uma vez foi injustiçado pela arbitragem e está mais do que certo aí a diretoria do Vasco pedir o afastamento do juiz, né? Porque infelizmente vem acontecendo muitas outras coisas. Isso já aconteceu em outros jogos, como o pessoal aí comentou do programa, mas só o Vasco que é punido, só o Vasco que é injustiçado, e isso não pode acontecer, está errado. Pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aí no Vasco. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.